Deus. Brincadeirinha, irmãos. Eu sei que é sábado e todos estamos cansados da semana. Mas eu convido aos meus irmãos que abram as vossas Bíblias em 1 de Reis, no capítulo 13. Muito vírus, muito pólen aí, né? O pessoal tem sofrido aí com o tempo, né? Com essa primavera aí, esse pólen. Aleluia, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 13. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. Aleluia, glória a Deus. Deus me falou muito nessa mensagem que eu vou falar, né, que eu quero, Deus tocou no meu coração de trazer à igreja. Até porque muitas coisas que estão aqui nessa história, que eu vou ler alguma parte dela, não vou ler toda por causa do tempo. Para quem não sabe, esse é o culto de missões e também celebração de ação de graças, né, da nossa irmãzinha, né, Esther. Então nós vamos meditar nessa palavra. Eu gostaria de ler somente o capítulo 6 com os irmãos, ou o versículo 6 com os irmãos do capítulo 13. Diz assim: Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. E então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus maravilhoso, Senhor, abençoa, Senhor, essa palavra, Senhor. Senhor, ajuda-me, Senhor, a transmitir exatamente aquilo, Senhor, que o Senhor tem falado comigo, Senhor, no decorrer da semana, Senhor. Ó, Senhor, usa-nos, Senhor, Senhor, na tua casa, Senhor, naquilo que o Senhor tem para fazer, Senhor, aqui, Senhor. Abençoa-nos, meu Deus, eu te peço, é no teu nome, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o capítulo 13 de 1 Reis trata-se de um profeta que foi chamado de Judá para profetizar contra um altar que Jeroboão havia feito para queimar incensos, mas para dividir o povo de Israel, por causa que, para quem conhece, para quem leu o livro de Reis, né, nós estamos nessa maratona de literatura da Bíblia. Eu creio que todos nós, eu quero acreditar que todos nós já lemos o livro de Reis, né, para alegria assim do nosso pastor e também para que os irmãos venham ter conhecimento da palavra de Deus. Mas um pouco antes, no capítulo 12, acontece a divisão do reino. Roboão, ele fica com duas partes, com duas tribos, com a tribo de Judá e parte da tribo de Benjamim, e as outras 10 tribos ficam com Jeroboão. E Salomão, o pai de Roboão, ele tinha construído o templo onde todo o povo de Israel tinha visto a glória de Deus descer naquele lugar. O templo onde Deus engrandeceu aquele reino de uma forma que Israel nunca foi tão próspero quanto no reino de Salomão. Aleluia, glória a Deus. E então, por causa dos pecados, né, por causa que Salomão afastou-se, começou a fazer coisas que desagradavam a Deus, Deus tomou parte do reino e deixou uma parte, duas tribos com Roboão, por misericórdia a Davi, porque Deus tinha feito uma promessa a Davi. E Jeroboão, tentando usar de astúcia, ele faz 2 altares. Ele diz, ele trama no seu coração: vou fazer 2 altares para que o povo não volte uma vez por ano, como estavam supostos a voltar
e adorem em Jerusalém, porque quando eles voltarem, se acaso eles voltarem a Jerusalém e adorar a Deus de Israel, lá naquele templo que Salomão fez, eles vão lembrar da grande glória, né, que Deus moveu ali, dos milagres, das coisas que Deus fez naquele lugar. Então Roboão, para enganar o povo, fez 2 altares nas 10 tribos, de um jeito até querendo simplificar a coisa, dizendo assim: vocês não têm que andar essa distância toda até Jerusalém, vocês podem adorar aqui nesses altares. E diz que ele começou construindo 2 bezerros. Já começou tudo errado, já fez. E Jeroboão, ele fez muita coisa errada. Quando nós começamos a ler ali no versículo 26 do capítulo 12, começa a relatar a história desses acontecimentos. No versículo 32, diz assim: fez Jeroboão uma festa no 8º mês, e no dia 5º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar semelhantemente, e fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera também em Betel, estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Ele começou a imaginar coisas e fazer coisas conforme aquilo que vinha na sua cabeça, para dispersar o povo e continuar governando o povo de Israel. E Deus, por sua imensa misericórdia, ele levanta um profeta para profetizar ali contra aquele altar. E ele dá uma ordem ao seu servo, ao profeta. E começa assim o capítulo 13: eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, ao qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incensos, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. Jeroboão, todo errado, vê um homem de Deus vindo ao altar. Ele estava ali fazendo coisas erradas, coisas que ele não devia, tinha perdido totalmente a visão de Deus, porque para quem leu o livro de Reis, ali em Salomão, vai saber que Jeroboão, ele era um dos capitães do exército de Salomão. E Deus, pela vontade de Deus, ele começou a liderar as 10 tribos. Foi Deus mesmo quem tirou as tribos da mão de Roboão, essas 10 tribos, e deu a Jeroboão. Só que existem pessoas que não podem ser abençoadas, porque quando começam a subir, começam a ter um certo poder, parece que o poder sobe para a mente.